Olha só, Ai, eu vou começar com uma pergunta que qualquer um de vocês pode responder, tá? Para quem quiser, vou jogar. E Jadson, já vou causando, tá? Que é o seguinte, Jadson responde. Já que eu não, respondo. não à toa eu chamei uma diretora, um ator e um roteirista, cada um representante, né, de um dos pilares do humor. Então eu pergunto para vocês, que expectativas vocês têm em relação aos outros dois pilares? Por exemplo, Alice diretora, quando você está fazendo um trabalho, o que que você espera de um ator, o que que você espera de um roteirista? E vocês em relação às outras funções. Você vê que ele falou Quem que quer responder? qualquer um podia responder, mas ele já mandou um Alice na história, Já né? mandou um Alice. Alice. Para dar um exemplo. Maneiro, Molina. Cara, eu acho que, na E aí? verdade... Alguém quer responder na minha frente, gente? Não, senhora. por favor. Você começou. A gente quer conflito. Vou seguir. A gente quer tocar em assuntos. Cara, eu acho que a gente espera comprometimento, na verdade, acho que sempre, né? E aí é uma pergunta um pouco complexa, porque depende de muita coisa. A gente quer que a pessoa seja comprometida, porque isso vai fazer com que ela tenha estudado o texto, com que ela entregue um texto legal, enfim. Aí falando das duas pontas, né, ali. Mas eu acho que mais do que tudo, uma troca, né, assim. Quando a gente tem troca, e aí entre todo mundo que faz parte daquele processo, daquele projeto, eu acho que mais chance a gente tem de fazer o resultado final dar certo. Essa troca nem sempre ela é simples, né? Nem sempre ela é tão fácil de se realizar, porque a gente normalmente trabalha numa rotina corrida, muita coisa a se fazer, são equipes enormes, mas é importante. Eu acho que é legal que as pessoas se sintam à vontade de trocar com as outras partes. É legal que eu me sinta à vontade de ligar para vocês da redação, é legal que eu me sinta à vontade de ligar para os atores, é legal quando eu sinto que eles têm liberdade para falar comigo, e assim, eu acho que a gente cresce. Passando a bola. Perfeito. Agora. Passando a bola e lembrando, gente, quem quiser fazer suas perguntas escabrosas e cabeludas, pode botar no chat ali que vamos tentar colocar aqui para a galera também em algum momento. Muito bem. Eu concordo bem com o que a Alice falou mesmo. Acho que a troca é fundamental. E a gente sabe o quão bom é quando a gente consegue fazer, por exemplo, reunião de leitura de texto. Que aí a gente está numa mesa e o Paulinho está lendo o texto, a gente está discutindo com ele como é que é o personagem, a Alice está se ligando como é que ela vai fazer a cena. No nosso caso de redação, a gente tinha esses dois momentos, né? A leitura de textos com elenco e direção, e tem um outro momento que eu considero super importante também, quando a gente faz a leitura para a produção, que aí a gente troca mais com a direção, né, Alice? A gente tem mais chance, e também está discutindo com o pessoal que vai fazer o cenário, que vai fazer o figurino, que vai fazer caracterização. Então, na verdade, essa chance que a gente acaba tendo de juntar toda a cadeia produtiva de algo que vai virar um produto audiovisual, aí é o gol. Aí ganhou na loteria, sabe? Porque entra o que a Alice falou, todo mundo comprometido, todo mundo querendo dar o máximo, todo mundo querendo fazer muito bonito e todo mundo a fim de ouvir. Aí eu acho que acontece muito bem. São os melhores momentos. Eu Paulinho, não vou falar. Fala, não. Não, assim, juntando um pouco nesse assunto, você acha que existe alguma coisa, por exemplo, que o... E, gente, vamos falar tranquilamente. Tem alguma coisa que roteirista não pode fazer para ator? Quando você recebe, algo te incomoda, ou um diretor, o diretor pode bater na tua cara? Não pode, né? Não, mas olha, pode, eu gosto. Pode? Não, mas assim, eu não vou falar especificamente dos, vou falar em geral, assim, porque tem muita gente assistindo aqui, de repente o Zorra, eu acho, é uma família tão coesa que não é parâmetro de acordo com os outros trabalhos que eu já fiz, sabe? A gente tem um relacionamento completamente diferente. Então, vou falar em geral dos outros trabalhos que eu já fiz, e aí o que eu espero de um redator, roteirista e da direção. Do roteiro, eu acho assim, ligado ao humor, eu acho que é ele vir claro, com a piada clara, com a cena que você entenda, com início, meio e fim ali, quando se trata de esquetes, né? E você entender, a piada já está ali no texto. Eu, como ator, quando leio,
tento, claro, eu acho que cada ator tem uma temperatura cênica, tem o seu jeito de fazer, então já vai se imaginando ali, mas quando a gente chega no set para gravar, a troca maior nossa, presencial, tirando os outros, falando dos outros trabalhos, não do Zorra, é mais com o diretor, né? Porque a gente está presencialmente ali com o diretor. Então a troca física é mais ali com o diretor. E o que eu espero do diretor é isso. Ele também saber o que ele quer da cena e, claro, de acordo com o que eu trouxe, com o que ele pensou, a gente ir se encaixando com o que o texto pede também para fazer o melhor para a cena. Entendeu? Não o melhor, o que eu acho, o melhor que o diretor acha, é o melhor para a cena. Eu acho que a piada é o que mais importa num roteiro de humor, entendeu? É isso. E Paulinho, só entrando mais nesse assunto, por exemplo, olha a Tereza Cristina chegando aí. Olha a Tereza Cristina. Seja bem-vinda. Eu acho que a gente tem um tabu na TV que no teatro é um pouco menor. Eu nem sei se é tabu, eu acho que é, mas me fala um pouco isso. Por exemplo, em geral, o ator não gosta que o diretor, ou às vezes o roteirista, diga a intenção exata, reproduza a intenção verbalmente, como ele gostaria, sabe? No teatro, às vezes, a gente comete isso. Pô, Paulinho, essa frase aqui, ó, cadê meu guarda-chuva? Cadê meu guarda-chuva? E não é legal, né, em geral, isso na TV. Eu acho que depende muito, Diego. Depende muito. Não dá para falar que não é legal, porque às vezes, na verdade, o que o diretor quer é te indicar, ele não está conseguindo, ou você não está conseguindo entender, é te indicar, te dar uma indicação de um caminho, não exatamente aquilo que ele está querendo que você faça. Eu acho que a gente, quando está em cena, acredito que cada um na sua posição também, tem que estar com a antena aberta para pescar tudo que está acontecendo, entendeu? Ali se pode falar melhor isso também. Mas assim, eu acho que eu tenho que entender, tô entendendo o caminho que ele quer e eu tenho que ver como é isso que ele fez dentro de mim. Como sou eu fazendo isso que ele ou ela me propôs, entendeu? Aí não tem como dizer assim, é ruim ou não é ruim. Eu entendo a sua pergunta, eu acho, tem momentos que é estranho, mas eu acho que é da gente entender e compreender o que o diretor, a diretora está tentando nos dizer naquele momento. Eu, como diretora, me policio um pouquinho para não fazer isso, porque às vezes é o caminho mais fácil, né, assim, para a gente, de explicar o que a gente quer. Mas a gente, primeiro que eu tenho que ter uma autocrítica de entender que provavelmente se eu fizer o que está na minha cabeça, eu vou fazer ruim. Não vai ser bom, porque eu não sou atriz. O diretor o diretor é um ator, uma atriz canastrão, né? Em geral. Eu não vou fazer bem feito. Então, assim, eu tenho aquilo na minha cabeça, tá bonito. Se eu for verbalizar aquilo pro ator, provavelmente vai ficar no meio do caminho ali para falar, para ser otimista. Então, assim, o melhor é que você explique por que você quer aquilo, qual é a ideia por trás daquele tom, e não reproduz exatamente a frase, né? Mas às vezes acontece, porque às vezes a gente não é uma máquina, às vezes a gente se pega ali no momento sem conseguir expressar melhor, a gente já tentou um caminho, não, sente que não está saindo, e aí a opção que você tem é essa também, tudo bem. Aí eu acho que tem muito a ver com essa liberdade, com essa troca, com você saber com quem você está lidando, assim, né? As pessoas são carinhosas. O Paulinho, a gente trabalha num set muito carinhoso, muito gentil. Eu acho que isso também você vai sentindo no lugar que você está ali, onde que você tem essa liberdade para falar. Mas acho que essas coisas não podem ser regras, sabe? O diretor não pode fazer tal coisa. Acho que ele tendo bom senso já tá bom. Eu acho que é isso. Você... A gente, às vezes, tem uma ideia da cena que tá errada, ou às vezes o diretor tem uma ideia da cena que você fala assim, não, mas eu vi dessa forma, e o diretor fala assim, caramba, não tinha pensado nisso, ou o roteirista, a mesma coisa, assim. Por isso que eu acho que, desculpa que o Marcelo vai falar, mas é só porque eu fui um dos primeiros lá que falei quando saímos do Zorra antigo para esse Zorra novo, que eu defendia roteirista no set. Porque, às vezes... o texto estava tão ali implícito e queria... É que às vezes o fazer
não chegava no que o texto estava pedindo, sabe? Exatamente, assim. Me embolei um pouco, mas eu acho que deu para entender. Não, concordo, porque eu acho que a diferença aí, já pegando a ponta, é que esquete, a gente geralmente está... É diferente de personagem, né? Você está fazendo um caminhão de esquetes para um programa de esquetes. Então você lida com os tipos, né? Quem é esse cara? Quem é esse cara que tá protagonizando essa cena? Ah, ele é um cidadão comum, indignado porque o guarda foi multá-lo, porque apesar dele não estar parado numa vaga proibida e tal. Então a gente tenta definir isso numa rubrica curta, porque é uma característica desse tipo de cena, e vai, né? A gente está lidando com o que a gente conhece do repertório do nosso elenco, né? Então a gente conhece todos vocês, conhece o trabalho de todos vocês, e essa cena ainda não está escalada. Mas a gente até quando está fazendo está pensando, pô, isso faria bem, faria bem, mas não necessariamente vai estar escalado para o Paulinho na hora que você está criando a cena, né? E lá para frente a gente vai definir, em conjunto com a direção, em outro momento, quem vai fazer o quê. Eu acho que nesse caso a gente está lidando com o repertório do nosso elenco, sabendo assim, fulano faz bem isso, ciclano vai defender isso brilhantemente, mas não é escrito para o fulano ou para fulano especificamente. Ao contrário do personagem. Né? Aí pegando um outro exemplo, quando você faz, sei lá, o Jorge Bevilacqua no Tá No Ar, só para pegar o Helder e o Helder no Zorra, né? A gente sabe o que é o Jorge Bevilacqua, sabe como ele se comporta em cena. Então, na verdade, você não precisa rubricar a intenção de nada, porque ele é o jeito dele falar, você já fez 80 cenas daquela, ele vai brilhar do mesmo jeito, porque ele vai dar o chilique na hora que tem que dar o chilique, ele vai se indignar e ele vai somar tanto aquele texto, né? E vai somar tanto a atuação da direção, que aquilo vai ficar sempre melhor ainda do que a gente pensava. Mas é uma questão assim, personagem é diferente do sketch, né? Então vai cada uma na sua. Assim, acho que no geral a gente acaba lidando mais com repertórios mesmo, né? Mesma forma, a gente também não sabe quem vai dirigir cada cena, né? O estilo de cada um. Mas ainda bem que temos as nossas reuniões para a gente já discute, né? É mais fácil. A gente sempre teve as reuniões de produção. As reuniões de produção pintam ideias. A Alice é uma pessoa que sempre vem, na maneira que ela lê o texto, ela já puxa uma. Se a gente fizesse assim assado, e é o melhor momento para discutir isso, porque tá a redação lá, tá a direção lá, tá quem vai tornar aquilo viável tecnicamente ou não, de falar, não dá para explodir o carro, ou coisa assim, né? E a gente vai trocando. Acho que funciona muito bem dessa maneira. Perfeito.